A pessoa já está vestida na peça e como é um modelo sob medida, praticamente não tem o que corrigir. Porque como a gente tirou todas as medidas e traçou com muito cuidado, a roupa fica praticamente toda certinha, né? Mas olha aqui, tem uma pequena falhazinha, coisa mínima aqui que pode ter sido até assim de repuxar, né? Essa folga aqui, ó. Estão vendo? Aí o que é que a gente faz? A gente vai dar uma pinçada aqui, ó. Vamos corrigir essa parte dentro, lá no forro, não é isso? E depois a gente faz essa, acompanha a renda, acompanha e você acomoda a renda. Você corrige dentro, não é fora na renda. Você vai corrigir dentro. Lá naquela costura, porque vocês lembram que a roupa é toda cheia de recortes, né? Então, nesse recorte do busto, é só essa pontinha aqui, ó. Que é quando, às vezes, no puxado do tecido, ele fica... E aí, quando a gente fizer essa correção, a gente faz essa correção aqui, ó, pra não ficar quadrado aqui, tá vendo, ó? A gente fez essa correção, aí qual é a tendência? Ficar quadrado. Aí a gente vai dar um pouquinho e tira um pouquinho aqui arredondando, tá? Eu vou marcar com giz para vocês verem o que eu vou fazer depois, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Na hora de costurar, vou entrar esse pouquinho aqui. E aqui, eu vou arredondar isso aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. Vendo? Na marcação do giz. Para que isso não fique, esse quadrado aqui, para que fique bem redondinho. Essa parte aqui, ó. Fique bem redondinho, tá vendo? Ó? Se ficar assim, ele fica quadrado. Quando eu costurar aqui, ele vai ficar a tendência a ficar quadrado. A gente baixa um pouquinho e arredonda isso aqui, ó. Tá ok? Do outro lado, bem menos, mas eu vou também fazer a mesma coisa. Vou entrar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, é coisa mínima, ó, tá vendo? Ó, só, ó, aqui, ó. Só essa pinçadinha aqui, ó, tá vendo? E vou fazer a mesma correção do outro lado. Como as pessoas, de modo geral, já tem um seio maior que o outro, olha. Esse aqui é o lado direito da Sara, e ela já é mãe, ela tá amamentando, até poucos dias ela estava amamentando. Então, com certeza, esse lado dela vai estar com o peito um pouquinho maior. Por isso que aqui ficou menor o pinçamento e lá ficou maior. Então, ó, depois eu só faço essa correção e aqui bem menos, ó, tá vendo? Pra ficar bem arredondadinho, tá? Na cintura, não vou folgar tanto, porque Sara ainda tá com essa... Teve bebê há poucos dias, né? A neném dela tem 1 ano e pouco. Então, até pouco tempo ela ainda estava amamentando. Então, eu vou tirar muito pouquinho aqui, ó. Dessa parte aqui, ó. Vou dar fazer uma marcaçãozinha aqui. Vou tirar um pouquinho abaixo do seio. Só para deixar a cintura dela um pouco mais bonita. Sara, segura um pouquinho aqui. Ó, só isso aqui, ó. Eu vou tirar aqui nessa região um pouquinho mais de tecido, tá vendo? Para as alunas que são alunas de um curso de moda ou de um curso de vestuário, o que é que nós estamos fazendo aqui? Ó, só um pouquinho aqui, ó. Vou tirar um pouquinho aqui nessa região aqui, nessa altura aqui. Bem pouquinho mesmo, ó. Tá vendo? Só um pouquinho. Para as alunas que são alunas de um curso de vestuário, como eu estava falando, ou de um curso de design de moda, o que é que nós estamos fazendo aqui? Uma mulagem num manequim vivo. A gente está adequando a peça à pessoa, só que em lugar de ser um manequim rígido, duro, é num manequim vivo. Isso é bem melhor porque ela tem movimentos e a gente vê como é que vai ficar a roupa. Deixa eu passar para o lado de cá e vamos ver se tem necessidade de ser feita a mesma coisa aqui. Vira só um pouquinho, Sara. Ó, gente, a mesma coisa aqui, ó. Vou tirar... Tá, vocês estão vendo? Ó? Vocês estão vendo puxar, acomodar o tecido ao corpo da Sara? Ó, é só isso aqui que eu vou tirar. Ó, só esse fofinho aqui, ó. E eu forcei um pouquinho porque eu quero que a roupa fique bem certinha. Olha.
Agora, ó, veja como é que ficou. Pode suspender o braço. Vocês estão vendo que apareceu mais o busto da Sara, o busto ficou mais bonito? É isso que nós vamos fazer, essa acomodação, né? É um trabalho de mulagem em cima do corpo do manequim vivo. Só isso. Como é que está as costas? Ó, ainda não apregamos o zíper, não é isso? E as costas vai ficar aqui, ó. Aqui a gente puxou para ver na posição que vai ficar o zíper. Vocês estão vendo que não tem absolutamente nada, a roupa está colada no corpo. Essa parte aqui, ó, quando a gente costurar, nós vamos colocar um elástico por dentro, eu vou mostrar isso para vocês, para ficar mais confortável para ela vestir a peça. E aqui nós vamos colocar um zíper invisível. O comprimento a gente vai deixar, eu acho que é um pouquinho mais curto, né? A parte de dentro vai ficar um pouquinho mais curto. Porque quando a gente fizer o acabamento com as flores, é uma roupa de sair, não é aquela roupa. E se está usando a moda no momento é um pouquinho mais curto. Então a gente vai cortar um pouquinho mais. Mas isso também é ao gosto de vocês. Algumas pessoas gostam de usar um pouquinho mais comprido, outras um pouquinho mais curto. E a nossa prova consistiu nesses pequenos detalhes. As marcações para os ajustes já foram feitas no corpo da dona do vestido, né? Do modelo. Então, a gente alfinetou aqui, vocês lembram? Apertando um pouco abaixo do busto. E essa outra marcação aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro tem essas marcações. Os alfinetes vão continuar aí. E vamos dar uma dica para a gente fazer isso, para que não tenha erro, para que fique o melhor possível. Qual que é a dica? Olha, a gente vira pelo avesso. Aí força um pouquinho na altura do alfinete, ó. Faz isso aqui. E aí você vem com um pedaço de giz, de alfaiate, e faz a marcação bem na localização do alfinete, ó. Quando você faz isso aqui, ó, essa marcação fica em cima do alfinete. Quando você retirar o alfinete, aí você vai no alfinete seguinte, marca também, ó. Você vai perceber bem direitinho onde é o alfinete e onde não é. No outro alfinete, ó. Força um pouco assim, ó. Passa o giz forçando um pouco. E acabou, só são 3 alfinetes que estão colocados aqui. Aí você retira os alfinetes. Ó, 1, 2... E o terceiro. Quando você virar agora, ó, estão as marcações feitas aqui, ó. Vocês estão vendo a precisão? Aí é só você passar a costura seguindo essas marcações. Tá feita a correção, ficará feita a correção e com precisão, porque vocês estão vendo, ó, o giz se dispersou bastante, mas aqui a marcação certinha onde o alfinete estava colocado está aqui. Se você tiver dificuldade, por conta da prática, para você não fazer isso sem segurança, o que é que você vai fazer? Você pode riscar. Você vem, ó, risque para que o acabamento fique perfeito. Ó. Você faz o risco bem direitinho. Você pode usar, inclusive, a régua para fazer isso. Agora, se você já tem uma determinada prática, não tem importância, você só passa a costura. Então, vamos passar a costura aqui agora. Aí você verifica de onde você deve começar. Ó, eu tô começando bem abaixo, porque eu quero que a minha costura fique bem adequada, né? Então, vamos aqui ligar a máquina, todos aqueles procedimentos, né? Verifique em primeiro lugar se está enfiado corretamente, liga a máquina. E aí, ó, vamos passar essa costura aqui. Por que eu não começo bem aqui? Porque senão vai ter erro, né? Eu começo bem antes, que é para poder a costura ir se acomodando bem devagar, sem ter nenhum... Ó, quando chega aqui no primeiro alfinete, você tá vendo? A costura tá em cima. Ó.
Aí terminou aqui, eu vou terminar aqui? Não, eu vou, venho com essa costura até aqui. Ó. Agora sim, observem. Ó, dá uma costura. A costura veio aqui e veio e terminou aqui. Mas ela passou exatamente onde eu quero que fique bem apertadinho. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Só que aqui tem uma pequena diferença. Eu vou fazer essa acomodação apenas na parte de baixo. Na parte de cima ela vai se acomodar puxando a renda não corta, né? Então aqui, ó, a marcação certinha. Eu venho com o giz, ó. Firmo aqui, ó. Passo. Quando você faz isso, ó, fica... Você diz, ah, vai ficar fora do lugar. Não fica, viu, gente? Você vai entender perfeitamente onde está o alfinete, ó. Olha aqui, o alfinetinho, onde ficou. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou desmanchar esse pedacinho aqui. Desmanchando um pedaço e o outro. Aí eu, ó, só vou fazer na parte de baixo, tá? Ó, ele tem que encostar aqui, ó. E aí a gente vai acomodar de acordo com a minha necessidade. Vamos lá? Colocando na máquina. A costura vai passar bem naquele ponto onde está o alfinete. Olha, melhor, onde estava o alfinete. E só na parte de dentro. Ó, passou aqui onde estava o alfinete. E ela vai acabar bem mais embaixo. Por que que ela vai acabar bem mais embaixo? Olha aqui. Ó. Está vendo? Entrou aqui lá onde estava o alfinete. Terminou. E nós vamos tirar essa diferença aqui, ó. Esse aumento aqui, ó. Vamos cortar aqui. E vamos desmanchar esse pedaço de costura que estava feito aqui. Ó. Por quê? Porque aqui eu tenho que abrir a costura. O mesmo eu vou fazer na lateral. Ó. Vamos desmanchando. E vamos abrir. Olha, a gente vai passar o ferro aqui e vai abrir, ó. Tanto, vejam, o tanto que entrou, apertou mais a cava. E olha aqui, aqui ficou a diferença da renda, não é? Ó, tá folgada aqui. Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai acomodar a renda aqui, ó. Você não vai perceber. Você vai acomodando a renda, acomoda. E pode até passar uma costura acomodando essa renda. Vamos desmanchar um pouquinho mais para acomodação não ficar prega. Ó, desmanchando um pouquinho mais. Eu venho acomodando essa renda desde lá de baixo. Ó, o que que eu vou fazer? Vou acomodar a renda. Viram como ela se acomoda perfeitamente? Ó, viram? Vamos lá. Ó, vamos acomodando a renda. Abrindo aquela costura cá embaixo, para ficar bem viradinha. Olha aí. Pronto. Ó, quando a pessoa vestir, olha aí, não tem diferença nenhuma, a renda já se acomodou.
Aquela folga que vocês viram já era, já foi embora. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tanto aqui, ó, fazendo a marcação. A gente, ó, puxa aqui, ó, e firma aqui em cima, tá vendo? Do alfinete. No próximo alfinete, puxa, ó, e firma em cima do alfinete. Puxa, firma em cima do alfinete. Ok, prontinho. Então, vamos desmarcar. Retira os alfinetes e faz a costura, ó. Vocês estão vendo que é a mesma coisa, ó, a mesma coisinha que ficou do outro lado vai ficar aqui. Porque nós tivemos a preocupação de fazer mesmo igual, de tirar a mesma quantidade. A gente distribuiu direitinho. Isso vocês têm que ter cuidado na hora que forem fazer as marcações. Ó, passa por cima aqui. Desmanchamos as costuras tanto de um lado quanto do outro. A mesma coisa vamos fazer aqui. Tanto de um lado. Vamos desmanchar a costura aqui e poder fazer do outro lado. Ok, tirando o alfinete e fazendo a correção. A mesma coisa que fizemos do outro lado, vamos desmanchar. Essa correção vai ser feita só na parte de dentro, a renda não. Depois a gente acomoda a renda, né? Então, lembrados? Ó, esse lado fica maior um pouquinho, porque a pessoa, principalmente ela que está amamentando, às vezes o seio está um lado maior um pouquinho que o outro. Mas a gente quer uma roupa que a gente não é uma roupa para vender, é uma roupa sobre medida, né? Então a gente vai fazer a correção de acordo com o corpo que a pessoa está naquele momento, né? Cortamos o excesso, ó, dentro, e vamos desmanchar a costura até esse pedaço. Vou começar a desmanchar aqui. Desmanchando a costura. Pronto. As correções foram feitas. Estas correções que a gente fez aqui, a gente vai fazer também no forro, porque agora nós vamos colocar o forro da peça, né? Só que antes de colocarmos o forro, a gente vai fechar o forro todo bonitinho e fazer estas correções aqui. Vamos fazer agora a marcação para o zíper, porque aqui no zíper também, ó, quando a gente colocou, tem umas acomodações aqui. A marcação do zíper era essa e vai ser agora essa outra. A gente, ó,
vai com o alfinete um pouquinho, ó, e marca no alfinete, na parte de, ó, tá vendo? Marca aqui, marca aqui. A mesma coisa é feita aqui, ó, aqui também. E aí quando você retira os alfinetes, a marcação fica feita. Ó. Olha aí, a marcação de onde vai ter que ser colocado o zíper tá feita aqui. Tá ok? Você pode dobrar aqui para passar o ferro, porque a gente vai colocar o zíper pela parte de fora, então a gente precisa ter a marcação. Nós vamos dobrar aqui, vamos passar o ferro e vai ficar a marcação para o zíper ser colocado. Ó, a gente retira, ó, faz a marcação aqui. Aí, ó, marcação, marcação, e a gente retira todos os alfinetes. E aí, ó, você faz essa marcação, onde o zíper vai ser colocado, e a gente vai passar o ferro aqui. Não tem nem necessidade desses alfinetes, eu só tô colocando para chamar a atenção de vocês, tá? E aí vamos fazer essa marcação aqui no ferro. E aqui, termina aqui na costura, né? A mesma coisa que fizemos desse lado, nós vamos fazer do outro, né? E a peça está no ponto de ser colocada.